Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje vamos falar sobre as quartas de finais do Campeonato Paulista que foram definidas. Torcedores e torcedoras, neste último domingo foi definido o top 8 do Paulistão 2026, os 4 confrontos que compõem as quartas de finais do Paulistão deste ano e assim também decretou o fim da primeira fase nesse novo formato do Paulistão que começou nessa temporada de 2026, né, galera? Antes da gente ir para o assunto principal desse vídeo, eu quero pedir encarecidamente para todos vocês que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, ativem também o sininho das notificações para você sempre receber os nossos vídeos. É claro que eu também quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo, hyparem esse vídeo para fortalecer ainda mais o meu trabalho e também quero pedir encarecidamente que vocês não se esqueçam de seguir o 12º jogador em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, porque dessa forma você vai ficar 100% inteirado do que está rolando no futebol brasileiro e também no futebol europeu. Meu Deus, tô até engasgado aqui. Beleza, rapaziada? Só agradece e vamos lá. Vamos analisar confronto por confronto aqui, né? Começando com Novo Horizontino e Santos. Novo Horizontino que terminou essa primeira fase em primeiro e o Santos que classificou em oitavo, né? No dia de ontem, o Novo Horizontino perdeu para o Red Bull Bragantino por 3-0 fora de casa e o Santos venceu o Velo Clube, um dos rebaixados junto com a Ponte Preta, para 2 do ano que vem por 6-0 dentro da Vila Belmiro. As principais notícias boas para o torcedor santista foi a ótima partida do Gabigol e o retorno de Neymar aos gramados, inclusive contribuindo com uma das assistências da partida, né? Esse é o principal foco, eu acho que, do Santos, porque o Santos não fez mais que obrigação, que era vencer o Velo Clube. É claro, goleou, sempre importante para o time ganhar uma moral, né? Ainda mais o time do Santos que não vem bem e vem sendo bastante questionado. Então, é um resultado que dá uma moral a mais para esses jogadores. Porém, chegando para as quartas de finais, eu acho que o Novo Horizontino está passos à frente, né? Apesar desse confronto ter rolado na primeira fase, com o Santos vencendo o Novo Horizontino lá no Jorjão, tá? Mas eu coloco o Novo Horizontino à frente. Eu acho que o Novo Horizontino tem um time muito forte, um time que inclusive ganhou de 4-0 do Palmeiras no interior paulista. É um time com uma solidez defensiva interessante, com uma tática muito interessante, um time que não se esconde do jogo e um time que vai enfrentar um Santos que tem uma defesa com muitos problemas, que tem um sistema defensivo recheado de defeitos, né? E quando se trata de um Bragantino que fez um 4-0 no Palmeiras e tem um bom atacante, que é o caso do Robson, eu coloco o Bragantino com favoritismo para esse jogo. Gabriel, como eu disse, né, como você próprio disse, o Santos já ganhou deles esse ano e estava sem o Neymar. Com o Neymar, você acha que ele não é favorito? Cara, eu acho que o Novo Horizontino tem um leve favoritismo, colocaria ali 55% de favoritismo para o Novo Horizontino e aí, né, obviamente, os 45% para o Santos. Eu daria dessa forma o favoritismo, mas acho que o Novo Horizontino irá avançar para as semifinais e um dos gigantes de São Paulo já vai ficar pelo caminho. O segundo confronto é o segundo colocado Palmeiras, enfrentando o sétimo colocado, o Capivariano, que é uma das surpresas desse Campeonato Paulista. É um time que aproveitou dos confrontos mais fracos nas outras rodadas, né, quando não enfrentou os gigantes. Se não me engano, na fase de grupos, ele enfrentou o Corinthians só de grande, né? O Capivariano só enfrentou o Corinthians dos grandes. E nos outros confrontos, quando não enfrentou os grandes, enfrentou o Mirassol também, que é de Série A. Mas dos 4 grandes paulistas mesmo, foi só o Corinthians, exato. E nesse confronto com o Corinthians tomou um 3-0. Então, se tratando de Palmeiras do outro lado, eu creio que a ótima campanha do Capivariano deve ficar por aqui. Deve parar nessas quartas de finais. O jogo é no Allianz Parque, o que torna ainda mais complicado para a galera do Capivariano. É claro, não vai faltar entrega, raça, nem nada disso. Eles fizeram o primeiro tempo muito bem defensivamente contra o Corinthians, porém, né, quando tomaram o gol, se perderam completamente. Aí o Corinthians ganhou de 3-0 sem muita dificuldade, poderia ter feito mais. Então é um jogo muito complicado para o Capivariano. Foi uma grandiosa campanha, né? O Capivariano acabou de subir da Série A2 no ano passado e conseguiu se classificar direto.
Então, é uma ótima campanha, é um time que era cotado para estar entre os rebaixados e acabou se classificando. Então, não tenho o que dizer dessa campanha do Capivariano, uma campanha muito interessante, uma campanha muito boa e que o colocou no top 8 do Paulistão desse ano. Porém, né, tem um confronto muito complicado pela frente, um favoritismo aí de mais de 90% para o Palmeiras, que chega do outro lado não jogando um futebol magnífico, o que pode dar uma sopinha pro azar, mas é o Palmeiras. Time muito superior do Capivariano, jogando dentro de casa. Sendo bem sincero, eu coloco 95% de favoritismo pro Palmeiras e aquele 5% só porque futebol é futebol pro time do Capivariano, mas a realidade é que o Palmeiras deve passar sem muito sufoco, ainda mais se o Abel mandar o time full titular para enfrentar a equipe do Capivariano, a equipe do interior paulista. Beleza, rapaziada? Indo para o terceiro confronto e penúltimo, né, dessa fase de mata-matas, a gente tem Red Bull Bragantino recebendo o São Paulo. Né, um confronto muito complicado para o São Paulo. O Bragantino foi a terceira melhor campanha dessa fase de liga. O São Paulo, obviamente, foi o sexto colocado. São Paulo que está engrenando, né? Tá engrenando, começou a jogar melhor, começou o Paulistão muito mal, né? A temporada em si muito mal, impeachment de presidente e tudo mais, mas com o retorno do Lucas Moura, o Crespo ajeitou esse time e o time vem jogando bem. Na rodada ontem venceu fora de casa a Ponte Preta já rebaixada, enquanto o Bragantino, como eu disse, venceu por 3-0, uma das melhores campanhas do futebol paulista, que foi o Novo Horizontino, mas o Novo Horizontino com algumas modificações, tá? Mas, cara, sendo bem sincero, o jogo é muito complicado. Eu coloco um favoritismo de leve para o São Paulo, porque o São Paulo sempre costuma jogar bem contra o Novo Horizontino lá em Bragança. Tá? Eu não gosto muito de enfrentar o Bragantino por lá, né, quando é o meu time, mas né, o São Paulo costuma ir bem por lá. O ano passado fez um bom jogo lá já com o Crespo, inclusive eu não lembro se nem se foi a estreia do Crespo. E do outro lado tem um Bragantino que perdeu seu principal craque, que é o John, e tá se acertando, tá tentando se acertar, começou a temporada muito bem, agora tá tropeçando ali aqui, mas é um time interessante, é um time ajeitado. Porém, entretanto, todavia, eu vou dar um favoritismo ali de 60-40 para o São Paulo, por se tratar do São Paulo, né, por se tratar de um dos 4 grandes paulistas. É um time que está se ajeitando, um time que está ganhando casca e, para mim, chega como favorito nesse confronto. Não por muito, mas por um pouquinho mais que o Novo Horizontino contra o Santos, por exemplo. E o último confronto é o confronto do quarto com o quinto. O Corinthians visita a Portuguesa no Canindé. Sim, né? Outra surpresa do Paulistão de 2026. A Portuguesa, né? A Lusa voltou aos mata-matas, né, do Paulistão. Já tinha voltado há um tempo atrás quando enfrentou o Santos, acabou sendo eliminado, agora volta novamente com uma Lusa SAF, né, com um novo momento da Portuguesa. A gente fica muito feliz da Portuguesa estar de volta ao topo do Paulistão. É muito bom a gente ver a Lusa se reestruturando. É um time que já foi de Série A, um time que já teve ótimos jogadores, que tinha uma base muito forte e está se reconstruindo. Eu espero muito que a Lusa cada vez mais se reconstrua e vá bem e se torne um time cada vez mais competitivo. E o Paulistão que eles fizeram até aqui é um ótimo Paulistão, tá? Deram trabalho para o Palmeiras na primeira rodada, venceram o São Paulo no Morumbi, né? Foram os 2 times de Série A que eles enfrentaram nessa primeira fase. Então, eles enfrentaram o Mirassol também ontem, né? Venceram por 2-1 o Mirassol dentro do Maião. O Maião era uma muralha, né? Uma fortaleza para a equipe do Mirassol. O Mirassol não perdia lá 24 jogos. Ontem a Portuguesa foi bem melhor que o Mirassol, mereceu sair vitoriosa e mereceu estar classificada. E o melhor, né? Se classificou na frente de Santos, Corinthians e São Paulo. Só não à frente do Palmeiras. Então, cara, uma campanha incrível da Lusa, né? Mais uma vez indo, né, ao mata-mata do Paulistão, e é um confronto complicado para o Corinthians, né? Ainda mais se o Corinthians tratar de querer jogar com um time reserva, pode acabar se complicando. Não acho que o Dorival vá com um time 100% reserva, mas provavelmente vá com um time misto, e aí a Lusa tem ali uma oportunidade. Eu colocaria mais ou menos, né, o que eu coloquei no Novo Horizontino e Santos, ali um 45 para a Lusa e um 55 para o Corinthians na porcentagem de favoritismo. O Corinthians é mais time, tem mais elenco e tudo mais, e por isso eu coloco o favoritismo um pouco acima. Mas o Corinthians não pode bobear, tá? É um confronto complicado, a Lusa não é mais aquele time horroroso que entrava só para se defender contra o maior adversário, ela sai pro jogo
tenta jogar, então o Corinthians tem que tomar cuidado. Mas o Corinthians vem jogando bem, então creio que ele chega com certo, né, meio que, por mais que leve, mas com certo favoritismo para essa próxima fase. E dessa forma, as semifinais, para mim, terão, né, como os 4 classificados, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Novo Horizontino. Para mim, só o Santos que vai acabar ficando do caminho dos 4 grandes. Se passar, né, o Santos, provavelmente a gente vai ter aí o retorno dos 4 grandes numa semifinal. Eu não lembro se isso aconteceu no ano passado. Aconteceu, né? Aconteceu, ano passado aconteceu, voltou a acontecer, né? Depois de um bom tempo onde o Santos e o Corinthians acabaram ficando de fora, o ano passado aconteceu, né? Me lembro, o Palmeiras pegou o São Paulo na semi, o Corinthians pegou o Santos nas semifinais. Então aconteceu e pode voltar a acontecer, é claro, mas eu acho que o Novo Horizontino é um time muito complicado e o Santos, por conta dos problemas defensivos, jogando fora de casa, pode ser um problema grande. Veremos, né? Para mim, esses são os favoritos e para mim essas serão as semifinais. Eu não sei como é que funciona o chaveamento. Creio eu que será sorteio as semifinais, tá? Não estão definidas as semifinais no mata-mata. Então veremos o que vai rolar. Esses jogos devem acontecer, né, das quartas entre 22 e 21 ali de fevereiro. Então é o que? No próximo final de semana? É no próximo final de semana, já que deve acontecer essas quartas de finais. Então, cara, são confrontos interessantes. Creio eu que a gente esperava um Mirassol dentro dos classificados, porém o foco do Mirassol é totalmente no brasileiro, né? Muitos momentos desse Paulistão, devido à divergência ali do Paulistão e do Brasileirão acontecer ao mesmo tempo, o Mirassol jogou com um time reserva e acabou fazendo uma campanha bem abaixo da expectativa. Eu imaginava o Mirassol entre os classificados, né? Não imaginava Capivariano e Lusa. Eu colocaria no início do campeonato e Guarani e o Mirassol se classificando, até o São Bernardo correndo por fora. Então fui bem surpreendido aí com as campanhas de Capivariano e Lusa. Não são favoritos nos seus confrontos, mas é muito interessante a gente ver times, né, principalmente o Capivariano, que é de muito pouca expressão, né? A Lusa já teve muita expressão, hoje também tá de pouca expressão, mas ver um Capivariano, cara, que acabou de subir da 2 indo pro mata-mata, mostra o nível do futebol paulista e mostra que esse novo formato pode complicar times com história, como é o caso da Ponte, né, cara? A Ponte fez um campeonato horroroso e acabou sendo rebaixada com uma rodada de antecedência. Então, esse novo formato do Paulistão ele é muito preocupante. A gente viu um Santos quase ficando de fora das quartas de finais. Então, não pode bobear. Esse novo Paulistão é muito mais complicado para os grandes, não é mais aquela facilidade, né, que era o antigo formato. Agora a gente tem já nesse novo formato, muito mais dificuldade, o que torna o campeonato ainda mais atrativo, ainda melhor de se assistir e com a competitividade mais acirrada, porque o Capivariano mostra que qualquer time pode se classificar. A gente viu em vários momentos o Primavera se classificando, né, no meio das rodadas, estando nesse top 8, o Guarani também esteve por ali, o São Bernardo chegou a estar por ali. Então, assim, é um campeonato muito bacana. Esse novo formato traz o Paulistão e coloca, na verdade, o Paulistão, na minha visão, mais distante dos outros estaduais ainda, porque se torna ainda mais competitivo, ainda mais interessante. Então, gosto muito desse novo formato, acho muito interessante, muito bom. Também faz com que os times de grande porte, que são os casos dos times de Série A, que eles tentem usar os titulares, que eles não poupem tanto, né? Porque antes, para São Paulo, para Corinthians, era mais testar a base, né? Palmeiras, Santos, era mais colocar a garotada da base para jogar, porque o formato favorecia muito eles, né? Agora com esse novo formato é muito mais complicado. E ontem, por exemplo, se o Corinthians perde para o São Bernardo, o Corinthians estaria eliminado. A gente tinha visto um Guarani, se não me engano, se classificando, né? Se não me engano era isso. Se o Corinthians tivesse perdido ontem, o Corinthians não faria os 14 pontos que fez. O Corinthians teria 11. Né? E aí ficaria de fora da classificação, porque o Guarani empatou com o Palmeiras. Então, é um campeonato muito mais complicado para os grandes. Eu acho que isso torna ainda mais legal da gente assistir o Paulistão. Beleza, rapaziada? Se você concorda comigo, discorda, deixa aqui nos comentários. Não se esquece também de seguir o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais, de curtir esse vídeo, se inscrever aqui embaixo para fortalecer ainda mais o meu trabalho. Beleza, família? Tamo junto, até amanhã. Valeu, fui e tchau!